Olá, chicos, que tal? Bom, hoje vocês vão conhecer sobre o alfabeto da língua espanhola. O alfabeto possui 27 letras. É importante que você saiba que essas letras são todas femininas. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês destaques, tá? Letras que têm algum som diferente em relação ao português. Por isso, algumas delas eu vou pular e aí você já vai saber que o som será semelhante ao da língua portuguesa. Então vamos começar com a letra A. O som da letra A, que nós chamamos de La A, sempre vai ser aberto. Então, ao pronunciar, por exemplo, a palavra Ana, você vai falar Ana, Ana. Por que você vai pronunciar diferente? Porque tem uma particularidade no espanhol que não existem sons nasalizados. Isso quer dizer que quando a letra A estiver próxima de uma consoante nasal, como M ou N, você não vai nasalizar esse som como fazemos no português. No português eu falo cama, no espanhol eu falo cama, ok? Bom, a letra C. A letra C, em alguns casos, ela fica duplicada, como, por exemplo, na palavra acción, acción. Sempre que ela estiver duplicada, o primeiro C você vai colocar aí o som de K, tá bom? Dicionário, dicionário. Bom, falando na letra C, vamos lembrar também que existe um dígrafo no espanhol, que é a letra Che, ok? A letra Che, o nome da letra já é o som dela. Então, eu falo, por exemplo, chocolate, chile, ok? Ocho, tá certo? Então, toda vez que tiver uma palavra com esse dígrafo, você vai usar o som do che, tá certo? Letra D. A letra D tem uma particularidade, é que quando ela está antes do I, você vai falar di e não di, como nós costumamos falar. Inclusive, aqui no Brasil, existem algumas regiões do Nordeste que as pessoas falam desse jeito, não é? Dia. Então, eu falo dias. Buenos dias. Dios mío. Então, esse vai ser o som do D antes do I. E também a letra D, quando ela estiver no final de palavra, sozinha, sem acompanhamento de vogal, ela vai ter tipo um D mudo. Olha aqui como vai ficar a articulação da minha boca. Parede, parede, ok? Então, essa é a particularidade da letra D. E agora vamos para a letra E. Bom, a letra E, aqui no português, sempre que ela está no final de palavra, geralmente nós utilizamos o som de I. Por exemplo, ti. No espanhol é diferente. Quando a letra E estiver posicionada no final ou também no meio de palavras, ela vai prevalecer com seu som de E. Por exemplo, T, D. Se eu quiser falar te amo em espanhol, que se escreve da mesma forma, eu vou pronunciar diferente. Percebam o som do E e do A que nós já vimos bem no início aqui desse vídeo. Te amo, te amo. Percebam o som aberto do A e o E sempre sendo E, ok? Bom, dando continuidade, vamos também para a letra G. A letra G, quando estiver antes de E e I, dessas duas vogais, ela vai ter som de R. Percebam a palavra gente. Gente, tanto no português quanto no espanhol, se escrevem da mesma maneira. No entanto, vejam a pronúncia no espanhol. G antes de E, som de R. Eu vou falar gente, gente. Olha o E final também prevalecendo aí com o som de E. Gente. Repitam aí comigo. Gente. E outro exemplo com o G antes de I, gigante, gigante, gente. Vejam na palavra gigante que eu estou usando o som de R para o G, ri, e o A, olha o A como ele está normal o som. Por quê? Só vai ocorrer essa particularidade se ele estiver antes de E e I. E vejam novamente o som do A bem aberto, ó. Mesmo antes do N, né? Nós vemos que ele não se nasaliza, fica gigante, ok? Próxima letra, a letra H. Ela é chamada de H e ela não tem som, assim como no português. Eu quis fazer essa ressalva porque é importante, até para que vocês não utilizem sons em alguma pronúncia, tá bom? Então, eu falo hada, eu falo hormiga e não tem som igual ao português. A letra J, ela tem uma particularidade que sempre, independente da vogal que acompanha essa letra, ela vai ter som de R. Vamos ver? Ojo, ojo. Outro exemplo, Juan. Como te llamas? Ah, eu me chamo Juan. Juan. Vejam também o som do A bem aberto, né? Juan, José, José. Então, sempre o J terá som de R. Jesus, Jesus.
Bom, agora vamos para a letra L. A letra L, ela pode ter duas particularidades. Ela pode ter o som no meio da palavra diferente em relação ao português e também no final. Por exemplo, yo me llamo Elda. No português eu falaria eu me chamo Elda. O som de U quando ele está no meio de palavra. No espanhol vai ser Elda. Me llamo Elda. Ok? E no final de palavra, esse mesmo som. Por exemplo, sol, sal. Vejam como é diferente, tá? Então, pronuncia aí um pouquinho. Alma, Daniel, eu me llamo Gabriel, tá bom? Então, o som do L vai ser também diferente nesses dois contextos. Mas se tiver outra palavra, por exemplo, limão, não tem problema, tá? Vai ser igual ao português. A letra R. Também existe o RR, que é um dígrafo no espanhol. Mas a letra R, ela vai vibrar bastante quando estiver no início da palavra. Por exemplo, quando eu falo rato, rato. Tá vendo? Essa palavra vibrou porque o R está no início. Mas se ela estiver no meio da palavra, ela fica igual ao português. Exemplo, caro. No puedo comprar eso porque es muy caro. No português eu falo caro, no espanhol eu falo caro, porque lembram que assim como acontece com a letra E, vai acontecer também com a letra O. O O no final de palavra não vai ter som de U, ele vai permanecer, essa letra vai permanecer com som de O, ok? Então, essa observação do E, que prevalece sendo E, ocorre também para a letra O, que não vai mudar o seu som, sempre vai prevalecer como som de O, como aconteceu inicialmente no outro exemplo. Aí, com o dígrafo do RR, nós vamos ver que sempre vai vibrar, tá? Então, o R sozinho só vibra se estiver no início de palavra. Mas o R duplicado, que é o dígrafo, ele vai vibrar sempre, tá certo? Então, vamos ver um exemplo. Carro. Carro em espanhol eu falo, sabe como? Carro. Carro, tá? Perro. Perro. Ferrocarril. Tenta falar essa palavra aí. Vamos ver se você consegue. Ferrocarril. Olha aí, nós temos aí duas vezes o RR e temos o L no final da palavra. Vamos ver se você consegue. Ferrocarril. Bom, agora vamos para a letra S. A letra S no espanhol, em alguns casos, né, no português, por exemplo, ela pode ter som de Z. No espanhol sempre vai ter som de S. Sabe por quê? Olha aí uma curiosidade. No espanhol não existe som de Z, tá bom? Então, por exemplo, casa em espanhol eu falo casa. Se escreve do mesmo modo que o português, porém a pronúncia vai ser diferente por essa característica que eu acabei de falar. Então eu falo casa, eu falo osso, eu falo sí, vamos a la playa? Sí, vamos. E aí, a letra T agora, para que vocês vejam, a letra T vai ter uma particularidade semelhante à letra D. Sempre que ela estiver antes do I, você vai falar ti, como algumas pessoas de Alagoas, de Sergipe, não é? Do Rio Grande do Norte falam. Por exemplo, tia. Como te chamas? Eu me chamo Tiago. Olha aí, eu não falo ti, eu falo ti. No tengo tiempo. Ok? Então, vejam a diferença aí nesse som. Agora, vamos para a letra V. A letra V no espanhol, ela vai ter som de B. Isso não quer dizer que eu vá trocar na escrita. Continuo escrevendo com a letra V. Porém, o som que vai equivaler ao B. Então, eu falo vamos, vamos, verde, vamos, vaca. Outro exemplo é a letra X. A letra X, ela tem uma particularidade que ela vai ter som de KS. Por exemplo, excelente. Eu tenho que fazer um exame, ok? Bom, aí temos o Y. O Y tem uma curiosidade muito interessante. Por exemplo, se ela estiver no final da palavra, ela vai ter som de I. Exemplos, lei, rei. Mas se tiver o Y acompanhado de alguma outra letra, vai ter um som que vai variar, tá? E aí vocês vão estudar que o espanhol tem muitas variantes. Então, o som do Y, quando está acompanhado, eu posso falar eu posso falar eu posso falar xô e eu posso falar iô. Aqui no Brasil não acontece isso. Tem pessoas que falam porta e outras falam porta.
isso também vai acontecer no espanhol, essa diversidade, essa variedade do idioma, da possibilidade fonética, tá bom? Então é isso, gente. Vocês vão verificar essas variantes também no Y. Então, falo rei e o plural seria redes. Eu falo o Y com som de DJ quando ele está acompanhado, tá? Mas aí vocês vão estipular um tipo de variantes. Então, eu falo redes, tá bom? Eu falo lei, plural, ledes. Bom, e agora, para ir a gente finalizando, vamos com a letra Z. Eu tinha comentado com vocês que não existe som de Z, mas a letra Z, ela existe sim, tá? E aí vocês vão ver várias palavras com a letra Z e quando forem pronunciar, simplesmente vocês vão usar o som de S. Por exemplo, surdo, sapato, zanahoria, coração, ok? E aí, eu deixei para o final, tá? Para deixar aqui uma surpresa para vocês de uma letra que só existe na língua espanhola, não existe no nosso alfabeto da língua portuguesa, que é a letra N, que é o N de espanhol. É o N com tio em cima. E essa letra equivale ao som do NH, tá certo? E ela tem essa particularidade, ela não é a letra N com um acento, ela é uma letra específica da língua espanhola e corresponde ao som do NH. E aí vocês vão ver na palavra espanhol, vocês vão ver na palavra ñoño, unha, ok? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, falem as palavras, tenta falar seu nome aí. Como te llamas? Aí você vai responder. Yo me llamo e fala aí seu nome. Se for Ana, vai ser Ana. Se for com L no meio, você vai falar, como eu falei, ó, Elda. Se tiver o L no final, você vai falar, ó, Daniel. E aí vai treinando, que na próxima aula eu vou te fazer perguntinhas, tá certo? Até o próximo vídeo e bom estudo para você.